Mandei aí, pastor. Aceitei aqui. Ver se tá aparecendo adicionando. Toda vez é uma guerra, né, para entrar. A gente fica um bom tempo para conseguir entrar. Espírito Santo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Agora apareceu nenhuma resposta do convidado. Nós vamos conseguir, gente, para a honra e a glória do nosso Deus. Agora não está aparecendo para o meu pastor. Assim. Isso. Agora apareceu me entrando, o pastor começou a dar o barulho. Não aparece a imagem. Vamos fazer uma tentativa. Paz seja Jesus, pastor. Tá dando para ouvir? Tá um pouco baixo, mas tá dando para ouvir, sim. Dá para ouvir, pessoal? Eu tô conseguindo ouvir, tá baixo, mas eu tô conseguindo ouvir, sim. Pode estar tendo um pouquinho de interferência, um barulhinho, né? Isso. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir bem. Agora eu tô conseguindo ouvir. E agora? Agora eu consegui. Nada. O conteúdo do aparelho parece que dá uma interferência. Isso. Tá dando um somzinho bem, um barulhinho bem no fundo, mas eu creio que vai dar para a gente compartilhar da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Toda vez é luta. Mas é porque Deus, quando tem luta, é porque o Senhor tá na direção. Com certeza. Na verdade, hoje ninguém tem lutado, tem encontrado palavras para Deus, mas tem que permanecer firme para que nós possamos alcançar o objetivo da salvação da nossa vida. Né? Talvez tenha alguns entrando, está aí nosso amigo Gênesis, que também é um amigo nosso, que também é um amigo de outro estado, mas sempre está com a gente aí nas transmissões. E nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus daqui a pouquinho. Quero entrar na oração também, sei que a pastora já orou. Eu acho que também. Eu queria se dá para ouvir direito. Queria um retorno de alguém da live, se está dando para ouvir. Eu vou tentar por um outro aparelho. Eu não sei se eu consigo pelo aparelho da pastora Júnior, do outro aparelho dela, que eu consigo entrar, para ver se não fica esse barulho. Então, vou colocar aqui, galera. Só um instante.
pastora, eu vou estar passando no canto dessa parada, ok? Né? Amém? Passando por saúde ou saúde? Não dando para ouvir, Margarida. Essa devo aí, gente, para a gente conseguir. Com Jesus. Eu tentei mostrar para o pastor Júnior, eu mandei. Apareceu ela aqui, deixa eu tentar. Agora está sumindo. Gente, tá, gente? Toda vez que tem luta é porque o Senhor está na direção do negócio. Toda vez que tem essas lutas para a gente entrar. Nós vamos tentar adicionar aqui. Eu tive para participar através do telefone dela. Tem como falar também? E aí, pastor? Aceitei o convite dela aí. Isso. Aí eu vou remover. Agora que você fazer pelo dela. Tá. Isso. Tá dando para ouvir melhor? Agora sim. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Amém. Que luta danada. Aqui estava um pouco difícil o aparelho, eu não estava conectando, mas estava uma interferência no fundo, amém? Mas a pastora, eu vi que a pastora já orou, mas eu quero fazer um minutinho de oração. Eu estava no monte, Goiás mesmo, descemos do monte debaixo de uma chuva, mas estávamos intercedendo ali pela vida dos irmãos. Quero convidar você para estar conosco aí nessa transmissão, a estar orando juntamente conosco. Como eu disse, está aí conosco a nossa irmã pastora, a amiga Elisângela, é de Rio de Janeiro, Resende, sendo conosco aqui nessa transmissão também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando, nossa irmã Kátia Freitas, eu creio que é da igreja da pastora também. E nós vamos estar intercedendo em nome aqui de com a Jesus. gente. Não é daqui, Vamos estar gente. intercedendo. Amém. Vamos então orar, fazer um minutinho de oração, para que depois nós possamos compartilhar da palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos falar com Deus então nesse momento. Deus, Pai, nesse momento de oração, Deus, quero apresentar ao Senhor cada vida que já se encontra presente, ó Pai, para receber a Tua palavra. Corações que andam sedentos, ó Pai, para ouvir resposta que vem dos céus. Ó. Então, nesse momento, Deus, quero pedir ao Senhor que venha quebrar todo jugo, todo impedimento, Pai, todo ladrão de palavra que impede essa pessoa, Pai, se estar, Pai, participando desse momento de oração, Senhor. Se há algum levante ou perseguição, Pai, que impediram o agir do Senhor nessa noite, ele cai por terra, porque o nome do Senhor é santo, poderoso e grande. Deus, nesse momento, Deus, quero pedir ao Senhor que venha, Pai, nos capacitar através da Tua palavra. Venha fazer, Pai, se reconhecer que sem o Senhor nada podemos alcançar, Senhor. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por cada vida que já se encontra presente, pela intercessão, Deus. Convido para estar hoje compartilhando, Pai, nesse momento, da Tua palavra. Sei que os planos do Senhor, Pai, são, Pai, diferentes dos nossos, por isso, nessa noite, Pai, Senhor, que venha avivar o nosso coração, a fé, Pai, que dá desejo, da vontade, de estar, Pai, vivendo no do Pai, da Tua palavra, que nesta noite, Deus, nós possamos dar ouvido àquilo que Deus tem falado conosco, que seja, Pai, uma noite de vitória, de conquista, de bênçãos da parte do Senhor, que seja, manda, Pai, sim, o extraordinário do Senhor na vida disso, Pai, que recebe a Tua palavra dentro do seu lar, através, Pai, dessa singela transmissão, Deus, seja o Senhor, Pai, com cada um nessa noite, e abra, Pai, seu coração, para que essa pessoa possa, sim, para receber o Senhor, e o Senhor fazer morada nessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastora? Como a senhora disse, não tem tema, mas eu quero convidar os irmãos que já se encontram presentes conosco aí, né, a receber a palavra. Eu estou compartilhando aqui com alguns irmãos que vão nos acompanhar aí também, que já são frequentes aí nas nossas transmissões. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo, no livro de Jeremias, capítulo 18, também. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra de resposta para o seu coração, você crê. Então, eu quero convidar você aí, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. A receber essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Creio que Deus vai falar conosco acerca dessa palavra. Aleluia. Estou compartilhando com os irmãos que pediram para estar compartilhando com eles também. Amém, Jesus. Vocês acharam em Jeremias, capítulo 18? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos acharam aí? Creio que sim, né? São todos servos de Deus. Então, que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. E diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Jeremias, capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do olheiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do olheiro. E eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro. Tornou a ele a fazer outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do olheiro a fazer. Então veio minha palavra do Senhor dizendo: como poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro no caso de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha casa de Israel. Somente até aqui, do capítulo 1 ao capítulo 7, do 1 ao 7. Amém? Eu quero deixar essa palavra da meditação, compartilhar algo de Deus que Deus me deu acerca dessa palavra, em nome de Jesus. Esse texto a qual o Senhor ordena a Jeremias que desça a casa do olheiro, o Senhor está representando a nós como servo dele. A interpretação desse texto vai trazer algo ao meu coração, minha querida amiga pastora, que Jeremias, quando ele está descendo a olaria, a casa do olheiro, para ver a ordem, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, Jeremias percebe que o olheiro está produzindo, fazendo um vaso. Esse vaso que estava sobre a roda parecia ser algo bom, algo perfeito nas mãos do olheiro. Mas o texto quer dizer a nós, aos olhos dos homens, parece que aquele vaso parecia ser bom, algo maravilhoso. Mas ele vai dizer então que quando ele chega à olaria, quando ele observa o vaso sobre as rodas, de repente aquele vaso que parecia ser perfeito, ser maravilhoso, vem a se quebrar. E diante dos olhos de Jeremias, talvez daquele vaso não tinha mais jeito, era algo sem valor, porque aquele vaso caiu, e talvez por ensinamento de algumas pessoas, por ter afastado do caminho do Senhor, por não estar mais na presença, as pessoas já não dão valor para a vida daquela pessoa. Mas, representando esse vaso, somos nós, nas mãos do olheiro, o nosso olheiro é Jesus Cristo. E vamos perceber que, da mesma forma que esse vaso vai cair, se quebrar, e creio eu que partiu em várias partes, esse olheiro vai pegar esse vaso, que aos seus olhos parecia ser bom, aos olhos de Jeremias parecia ser bom, vai novamente conduzir esse vaso, a roda vai começar a trabalhar novamente sobre aquele vaso, vai esculpir novamente aquele vaso e vai fazer dele um vaso melhor. Sobre isso, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração um mistério da palavra de Deus sobre a reflexão desse texto. A Bíblia vai dizer, então, que quando nós somos levados ao fogo, como um vaso é levado ao fogo, e esse vaso, quando sai da fornalha, sai do fogo, sai um vaso melhor, perfeito, sem rachadura, sem ser quebrado. Assim somos nós, nas mãos do nosso Senhor. Eu digo com toda certeza que Jeremias, quando ele desce a olaria, ele vai observar o vaso produzido ali nas mãos daquele homem, produzindo o vaso, parecia ser perfeito, mas esse vaso parecia ser perfeito, vinha se quebrar. Mas agora a estratégia de Deus com as nossas vidas é assim: quando Deus nos convida a descer a olaria, o Senhor está nos convidando a voltar à casa dele para que nós possamos ser refeitos novamente.
Tem pessoas que abandonaram a casa de Deus, abandonaram a presença de Deus, porque se acharam indignos, não queriam fazer mais, porque outrora pecaram, outrora erraram na presença do Senhor. Mas o Senhor não lança ninguém fora. Jeremias, quando o Senhor ordena a Jeremias que vai descer, Deus traz a interpretação desse texto ao meu coração, dizendo: Jeremias, desce a olaria, que eu vou apresentar em ti novamente vasos sendo produzidos. E assim o Senhor requer isso das nossas vidas, o Senhor quer que nós possamos novamente ser moldados pelas mãos dele, para que nós possamos ser fortalecidos, esculpidos pelas mãos do Senhor. E eu entendo isso, que muitas pessoas não têm mais tido a capacidade de voltar e reconhecer os erros cometidos, para que Deus faça dele um novo vaso. Eu entendo que Jeremias recebe essa palavra de Deus, desce a olaria, o vaso é produzido novamente. Era um vaso que parecia ser bom, mas agora vai ser um vaso melhor, porque o oleiro está trabalhando sobre aquele vaso. E talvez seja necessário para nós retroceder, voltar aonde nós erramos, aonde nós caímos, para que Deus possa trabalhar sobre as nossas vidas. Não queremos ser quebrados, não queremos ser moldados pelas mãos do Senhor. Queremos tudo da nossa maneira, e não é mais da nossa maneira, não é mais do nosso jeito, não é mais sobre a nossa vontade. Quando passamos a entender isso, eu entendo que para nós o nosso jeito é bom, mas o jeito do Senhor para nós é muito melhor. A Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e agradável quando nós acreditamos no chamado dele sobre a nossa vida, quando nós entendemos que nós não somos perfeitos, mas que só Cristo foi perfeito, mas que quando nós queremos essa mudança para a nossa vida. Quando nós entendemos que quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós somos moldados, não somos mais aquela velha criatura, não somos mais aquela velha pessoa, não vamos ter os mesmos hábitos que tínhamos antigamente, não vamos fazer da mesma forma que nós fazíamos antes, não vamos agir como nós agíamos antes. É o que eu estava compartilhando com o irmão que estava comigo no monte hoje. As pessoas dizem: eu sou Pedro, porque Pedro era impetuoso, Pedro era agressivo, Pedro fazia, mas a Bíblia vai dizer que quando então Pedro corta a orelha daquele soldado, quando vai prender Jesus, o próprio Jesus traz ao coração de Pedro uma mansidão, porque quando Jesus devolve a orelha novamente ali aquele soldado, imediatamente Pedro viu que com a violência da sua voz ou com a sua atitude, ele não ia convencer ninguém de que ele era uma pessoa transformada, alcançada por Deus. E naquele momento a atitude de Pedro é transformada pela bondade de Cristo. E é isso que nós devemos passar a entender. A olaria quer dizer ser moldado, ser transformado, deixar que o Espírito Santo de Deus age em nós. Como eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito se eu conduzo a minha vida da mesma forma que eu conduzia antes de aceitar Jesus? Se eu sou uma pessoa que eu não entendo que a palavra de Deus é que salva, se eu não entendo que a mansidão do Espírito tem que permanecer em mim, quando eu creio que o vaso está sendo moldado, é quando nós passamos, talvez nós como vasos, temos sido moldados pelo Senhor, levado a fogo, pelas provações que temos enfrentado, mas muitos não querem mais passar pela olaria, muitos não querem mais ser quebrados nas mãos do Senhor. E eu falei isso hoje ali no monte da oração. Quisera eu todos os dias, Senhor, me quebrar. Quisera eu todos os dias, Senhor, me levar ao fogo para ser provado. Porque felizes somos nós que passamos pela tentação, confiamos nesse Deus, porque eu disse para o Senhor, por mais que nós sejamos provados, por mais que nós sejamos perseguidos, se está em nós um espírito de fortaleza, é o espírito do nosso Deus. Então nós não somos a mesma pessoa do nosso passado. Eu não sou o velho César, eu não sou o César que antigamente usava de violência, eu não sou o César que antigamente era arrogante. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nós devemos não só mostrar para as pessoas, mas provar para elas que existe em nós um Deus que muda toda a nossa trajetória. Eu entendo que Jeremias parecia estar adormecido no momento que Deus convoca a ele a descer a olaria, e alguns pregadores vão dizer que Jeremias estava prostrado. Eu não entendo que Jeremias estava prostrado, talvez por causa do seu projeto, de estar muito tempo fazendo a obra do Senhor, com o seu chamado, por um tempo ele estagnou ali por causa das adversidades, por causa também da sua idade. Mas agora Deus vai convocar a ele a se levantar, vai ordenar a ele a se levantar e descer a olaria novamente. Porque eu vejo Jeremias como aquele vaso. Jeremias sendo novamente trabalhado nas mãos do Senhor, e é assim que o Senhor faz. Eu vejo a olaria como a igreja do Senhor, eu vejo nós como vaso, o Senhor como o olheiro, e Ele trabalhando sobre as nossas vidas. E tem pessoas que não querem ser mais moldadas pelo Senhor Jesus. Tem pessoas que não querem ser trabalhadas pelo Senhor Jesus. Ah, não, vou permanecer assim, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim. Não. Nós que temos esse Espírito do Senhor Jesus, que caminhamos com Cristo, nós temos que ser diferentes. Como eu posso ser luz na vida de alguém se eu fosse o mesmo César do passado, arrogante, agressivo, se as minhas falas fossem da mesma forma de antigamente? Então eu vejo nós como os vasos sendo trabalhados nas mãos do Senhor.
quando o Senhor convida a nós a descer, o Senhor está dizendo, se você descer, eu vou trabalhar novamente na sua vida. Se você... Eu até escrevi um pedaço desse texto que o Senhor colocou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos aqui. Deus diz assim, a interpretação desse texto de Jeremias. Vemos que, ao descer a casa do olheiro, Jeremias percebe que há um vaso sendo trabalhado sobre a roda. O texto diz que esse vaso, aos olhos dele, parecia ser bom, mas agora esse vaso se quebra. Momentaneamente, o que era bom já não tem mais valor. E geralmente é assim. Quando você se afasta do Senhor Jesus, para muitas pessoas você não tem valor. Ao valor ou mais conserto. Veja bem, escuta aos olhos do Senhor, muitos de vocês estão como esse vaso, sem conserto, quebrado. Mas escuta isso, meu amigo, escuta isso, meu amigo. O vaso parecia ser bom, mas ao cair se quebrou. Veja o mistério de Deus. O mesmo vaso é refeito, levado ao fogo. Pega esse vaso novamente, leva ao fogo. E Deus agora aprova esse vaso como um vaso melhor, um vaso aparentemente perfeito. E novamente Jeremias vai dizer que aquele vaso que era imperfeito agora se torna perfeito aos olhos do servo de Deus, porque o vaso que caiu, se quebrou, agora se torna um vaso melhor, um vaso mais visto. Então é assim, talvez, na nossa jornada, eu tenho certeza disso, assim, Deus tem trabalhado na minha, na vida da pastora, da família. E muitas pessoas não querem ver o projeto de Deus expandir, crescer, vão tentar parar o projeto de Deus, mas assim como Jeremias se levantou e desceu a olaria, nós devemos se levantar e voltar da onde nós erramos, da onde nós caímos, prostrar os nossos joelhos perante ao Senhor Jesus, porque eu sei que as coisas do Senhor não são talvez aos nossos olhos bem vistas, porque nós não queremos fazer a vontade dele, mas o Senhor nos chama para uma grande obra nessa terra. O Senhor nos chama para que nós possamos elevar o nome dele e anunciar as boas novas dele. Então, para que nós possamos fazer isso, nós temos que ser moldados. Não adianta soltar, falar em línguas, entregar revelação, se você não tem dentro de você essa certeza da transformação de Cristo. Transformação qual é essa, pastor? É o que eu mais ouço de pessoas, como eu estava no monte hoje conversando com um amigo na hora que nós estávamos orando. Você falou assim, pastor, muitas pessoas não entendem que para você ser moldado pelo Espírito, você tem que deixar Deus trabalhar. Tem que deixar Deus entrar no seu coração, Deus fazer morada. Não é coisa momentânea. Pessoas vivem a presença de Deus momentaneamente. É só quando está na igreja, é só quando está no altar, é só quando está na frente dos seus líderes, dos seus pastores, mas não. Nós devemos viver Cristo a todo momento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas. Como nós podemos ser aquele vaso que foi quebrado, moldado novamente na mão do olheiro, se nós não permitirmos que o Senhor faça morada em nós? Se nós não permitirmos que o Senhor nos apresente para as pessoas como um vaso aprovado? E que eu mais tenho ouvido é isso. Pessoas não querem mais voltar para a presença do Senhor, não querem mais estar na casa do Senhor, porque vê defeito nas pessoas que estão lá dentro. Mas nós não vemos pela vista humana, nós vivemos pela vista de Cristo. Então nós não olhamos com os olhos humanos, nós olhamos aquilo que vai além. Nossos olhos estão muito mais além do que aquilo que a pessoa fez, do que a pessoa. Nós estamos aqui para salvar vidas. E para isso nós devemos descer a areia de Deus. Devemos descer e ser quebrado nas mãos do Senhor Jesus. Eu não sei quem precisava de descer, precisava de ouvir essa palavra, mas Deus está te convidando nessa noite a descer a olaria, Deus está te convidando a descer na casa dele, Deus está te convidando a se refazer novamente nas mãos dele. Ele está disposto a te moldar novamente, ele está disposto a te levantar como um vaso aprovado, por mais que as pessoas olhem para você e achem que você não tem valor, porque um dia você caiu, ou você foi quebrado. Deus está dizendo para você que ele é capaz de moldar a sua vida novamente, de fazer você um vaso melhor, um vaso precioso nas mãos dele. Mas depende disso nós nos colocarmos perante ele. Depende de nós levantarmos e de encontro a ele, porque somente ele tem sobre a nossa vida autoridade de nos refazer novamente. Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra de Deus ao seu coração. Quero convidar a você a estar orando novamente juntamente comigo. Nós vamos estar intercedendo ao Senhor. Não sei quem precisava de ouvir esta palavra, mas eu tenho certeza que antes de falar com os irmãos, essa palavra fala primeiramente ao meu coração. Todos os dias nós devemos descer a olaria. Todo dia devemos descer na presença do Senhor. Todo dia devemos pedir ao Senhor que nos capacite, que nos molde novamente, para que nós possamos ser alcançados pela graça do Senhor, como já fomos um dia. Então é tempo novo do Senhor sobre as nossas vidas, de voltarmos de onde nós erramos, de onde nós caímos, e reconhecemos que sem esse Deus nada podemos alcançar. Amém?
dando para ouvir, pastor? Então, eu quero convidar os irmãos aí, que estiver conosco, eu não sei quem está aí conosco na transmissão, quero convidar você a estar orando comigo nessa noite, a estar clamando ao Senhor comigo nessa noite. O Senhor, em nome de Jesus, vai trazer resposta para a sua vida, se você crê, amém? Eu quero convidar você aí a colocar o nome do seu familiar aí nessa transmissão. Nós vamos estar orando, guerreando essa batalha juntamente com você. Amém? São poucos minutos de oração, mas eu creio que tem algo grande da parte de Deus para acontecer ainda. Amém? Você que está conosco aí, nossa irmã Elisângela, nossa irmã Tereza Soares está conosco nessa transmissão. Nossa irmã Josiane Marques também está conosco nessa transmissão. Tem algumas outras pessoas que estão aparecendo aqui para mim. Algumas pessoas que estão conosco, que não estão aparecendo aí, pastor, mas estão conosco aqui na transmissão. Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas em nome de Jesus. Então, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que possa mudar nesse quadro, a situação. Deus, eu estou todo arrepiado aqui, pastor, em nome de Jesus, estou todo arrepiado aqui por algo que Deus colocou no meu coração. Porque entrou alguém aqui nessa transmissão que necessita de um milagre urgente da parte de Deus. Entrou pessoa aqui nessa noite que estava já desistindo da missão a qual Deus deu a ela. Estava desistindo do chamado. E quando eu falo isso, desistindo, querendo abandonar aquilo que Deus colocou sob a responsabilidade dela de fazer. Mas nesse momento, essa palavra foi diretamente para essa pessoa que necessitava muito de ouvir da parte do Senhor, amém? Nossa irmã Márcia Rodrigues, Deus quer falar muito contigo nessa noite. Amém? Feche os seus olhos por um instante, você que nos ouve, vamos falar com o Senhor. Você que precisa de um milagre urgente da parte do Senhor, coloque o seu nome aí. Nós vamos estar clamando em nome de Jesus, amém? Vamos falar com Deus. Deus, mais uma vez, ó Pai, eu peço ao Senhor que libere dos céus a presença do Teu Espírito, Pai. E, Senhor Pai, nessa noite, ó Pai, abra as janelas do céu sobre a vida dessa pessoa, Deus, que recebe essa palavra, Pai, dentro do seu lar, no seu trabalho, no seu ministério. Eles que recebem, Pai, sim, do Senhor, Pai, a oportunidade de estar em comunhão, ó Pai, sim, com a igreja do Senhor, Deus. Pai, sei que o Senhor é um Deus de fortaleza, sei que o Senhor é um Deus que capacita, assim como o Senhor ordenara a Jeremias que descesse a olaria, Pai, nos permita descer a olaria do Senhor para ser moldado, transformado pelas mãos do Senhor, Pai, porque eu vejo o Senhor como olheiro e nós temos trabalhado nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, que nesse momento, se essa pessoa se sentia, Pai, quebrada, se essa pessoa se sentia, Pai, se afastada do Teu caminhos, é a noite de fortalecimento, ó Deus, do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Pai, não oculte nada dos nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos entender que o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que revela, o Senhor é Deus do impossível. Espírito Santo, lamande caiachepe, alabaia sub comanaia sub. Meu Deus, eu creio, ó Deus, se no agir do Senhor, que noite, ó Pai, o Senhor preparou, Pai, para que essa pessoa seja fortalecida pelo Teu Espírito, ó Pai, pela Tua presença, pela graça, ó Pai, sim, Deus, pelo amor que vem dos céus. Por isso, ó Deus, nosso coração se inflama nessa noite, ó Pai, porque nós sabemos que a batalha é grande, a luta é grande, mas maior é o Teu Espírito sobre a nossa vida. Por isso, ó Deus querido e Deus santo, Pai, o nosso corpo, ó Pai, se incendeia, o nosso corpo se arrepia diante do Senhor, Pai, porque o Senhor faz morada na vida daquele que crê, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vá de encontro, ó Pai, se há necessidade dessa minha irmã, desse meu irmão, Pai, que nessa noite compartilha conosco da Tua palavra, dessa transmissão, ó Pai. Deus, ainda que aos olhos dessa pessoa pareça ser impossível, como aos olhos de Jeremias, o vaso ser feito parecia ser impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada impossível diante das Tuas mãos poderosas, do Teu poder, da Tua glória, Senhor. Por isso, ó Deus, ó Pai, somos mais do que vencedor em Cristo, porque assim como nós conhecemos a Cristo, ó Pai, Cristo nos faz aproximar mais do Senhor. Por isso, Espírito Santo, toma a causa dessa minha irmã em Tuas mãos agora. Desfaz, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que impedia ela de receber o milagre da parte do Senhor, Deus. Aquilo que impedia ela, Pai, de receber o milagre do Senhor, meu Deus. Por isso eu te peço, quebra tudo, Pai, julgo, todo impedimento, ó Deus, que estava sobre a vida dessa minha irmã. Não pode resistir, Pai, sem o poder da oração, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu creio no mover do
do Senhor, Pai, nessa noite. Deus, receba, Pai, a cada um que conosco compartilha dessa mensagem, dessa palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço nessa noite, em nome de Jesus, receba essa oração, em nome de Jesus. Irmã, aleluia, Márcia Rodrigues, Deus manda te dizer algo da parte dele. Deus manda dizer que é para você permanecer posicionada, porque o adversário tem tido fúria da sua vida. Quando eu estava falando de arrepio, o pastor Deus mostrava um laço do adversário sobre a vida dela. Eu via como se fosse um caminho a qual ela percorria, mas ela não conseguia chegar no alvo. Eu via algo que ela tentava alcançar, mas não alcançava. Eu estava dizendo para mim, ao meu coração, que é para ela permanecer no foco, porque a intenção do adversário é atacar ela, é destruir aquilo que Deus tem com ela. Porque Deus falava ao meu coração que tem um grande chamado para se cumprir na vida da irmã. Mas o adversário se levantou com grande fúria. Foi uma semana, um fim de ano de muita batalha para ela, de muita guerra no mundo espiritual. Ela até pensou em desistir, mas quem Deus escolhe jamais tem autoridade para voltar atrás. Deus está dizendo que nessa noite revigora as forças dela, está fazendo ela novamente um vaso nas mãos dele. Deus está moldando novamente ela nas mãos dele, porque o adversário queria parar o projeto de Deus na vida dela. O adversário queria impedir ela de alcançar, por isso Deus mostrava ela distante de alcançar aquilo que Deus já planejou para a vida dela. Mas eu via também quando Deus enviava o anjo, e esse anjo segurava forte nas mãos dela, fazendo, sabe por que Deus está falando isso no meu coração e ela está arrepiando toda lá? Porque Deus fala comigo, o Espírito dele está visitando ela nessa noite. O Espírito de fortaleza do Senhor está indo de encontro a ela. Deus diz assim para mim, o que ela viveu no final de 2024 não vai ser o que ela vai viver no início de 2025, porque os planos de Deus para a vida dela é um plano de altar, é um plano de salvação para a família dela. Por isso o adversário tem tramado muito contra a vida dela. Mas Deus é Deus que dá o escape. Deus manda dizer que está dando um escape, minha irmã, para a sua vida. Deus entra com providência. Deus fala comigo assim que foi um final de ano de muita luta, até mesmo uma grande dor ela sentia no alto da cabeça, pastora. Mas Deus estava falando comigo assim que era só o inimigo tentando pôr dúvida na mente dela daquilo que Deus vai fazer na vida dela, das promessas de Deus que Deus já profetizou sobre a vida dela. Deus está dizendo que vai cumprir na vida dela. É só posicionar, é só colocar de pé na presença do Senhor. Deus está dizendo que como vaso ele tem trabalhado na mão dela, essa palavra foi direcionada ao coração dela. Porque a palavra de Deus está dizendo para ela, olha, é só descer a olaria, é só me permitir moldar novamente nas minhas mãos que eu faço de ti um vaso novo. Estou acompanhando aqui no meu telefone, porque tem muitas pessoas que estão entrando, pastor, que aparecem para mim aqui na transmissão. Pessoas que estão sendo alcançadas através dessa transmissão, através da vida da senhora. Por mais que a gente não vê visualmente os nossos frutos, nós sabemos que Deus tem trabalhado ao nosso favor. Talvez as pessoas de perto não dão valor para aquilo que nós fazemos para a obra de Deus. Mas eu creio que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem uma recompensa, porque nós estamos galgariando no Senhor uma pedra na coroa do Deus, na nossa coroa dada por Deus no céu. Por isso que quem tem chamado, pastor, é dolorido. Quem tem chamado vai passar por perseguição, por luta. É o que mais nós temos enfrentado hoje no Evangelho do Senhor. Muitas pessoas escandalizando o Evangelho do Senhor. As pessoas não têm mais crido nos profetas de Deus, mas ainda tem os remanescentes da fé, que crê que Deus muda pessoas, que transforma a vida. Eu creio que é assim como Deus tem falado no meu coração, Deus demonstrou a senhora para isso. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou falando com Deus e que Deus, através do seu Espírito, tem moldado o meu coração também, porque não foi um ano muito fácil. Foi um ano de muita luta, mas como eu disse, que o Senhor permaneça aqui. Independente da provação, do desafio, da luta que eu tenho passado, eu permaneço aqui. Por mais que às vezes é doloroso para nós, temos que entender que com os profetas de Deus foi chamado para pregar a verdade também não foi fácil. Nós vemos em todo o Novo e Velho Testamento que todos aqueles que tiveram chamado no diferente. Eu falo de chamado, não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que vão ter de altar, mas não tem chamado. Vão estar ali para fazer a obra do Senhor, mas não exercem chamado. Chamado é diferente. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. E eu creio que nós encaixamos nisso de ser escolhidos. Chamado, o Senhor nos chama para fazer uma grande obra, e muitas pessoas dizem, eu sou de Cristo, e permanecem fazendo as mesmas coisas, não mudam a sua trajetória. Mas nós que temos o chamado de Deus, nós somos diferentes, devemos fazer diferente, devemos exercer diferente, e eu me alegro nas minhas provações, eu me alegro naquilo que eu tenho vivido.
não tem sido fácil em todas as áreas, mas eu sei que o Senhor permanece confiando em nós. Então, tem pessoas, pastor, que estão se espelhando na senhora. Por mais que não cheguem e falem para a senhora, tem pessoas espelhando naquilo que a senhora tem feito, na caminhada da senhora. Então, assim, por mais que sopre o vento, não desista, porque maior é o nosso Deus. E Ele confiou a nós essa obra, Ele confiou nas nossas mãos aquilo que nós fazemos. Então, assim, tem pessoas que procuram fama, riqueza, mas nós não estamos atrás disso, nós estamos aqui para exercer o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação. E hoje as pessoas querem pregar tantas coisas, mas não querem pregar como João Batista pregava, arrependei-vos do seu pecado, as pessoas não querem mais pregar isso. E o verdadeiro Evangelho se conduz a isso, a fazer a vontade de Deus em espírito e verdade. Por mais que as pessoas não acreditem no seu chamado, por mais que as pessoas desacreditem daquilo que Deus está fazendo. Eu lembro que quando eu acabei de ministrar essa palavra de Jeremias, capítulo 18, quando vamos olhar na mão do olheiro, quando o vaso cai, se quebra para a gente, acabado o vaso, não tinha mais jeito. Mas mais interessante do pequeno texto, que Jeremias já não dava mais valor para o vaso, porque o vaso caiu e se quebrou. Era algo sem valor ali. Mas nas mãos do olheiro já era diferente. O olheiro vai pegar aquele vaso, vai levar na roda novamente, começa a trabalhar. E assim somos nós, no nome do Senhor Jesus. Talvez as pessoas não dão valor pelo aquilo que você faz, porque se você não demonstra que quer angariar fama, conquista, você quer, sabe o que é mais principal para a nossa vida, que é a nossa salvação. Eu falo sempre isso para as pessoas, onde eu tenho a oportunidade de pregar a palavra. O meu endereço não é terreno. Eu não vivo pelo aquilo que as pessoas acham que eu sou. Eu vivo pela fé e eu vivo para Cristo. E eu sei que um dia nós iremos encontrar com Ele na terra. Minha morada terrena. Vai passar um dia o Senhor vai nos buscar. Qual vai ser a nossa herança para aqueles que um dia estiveram conosco? Quantas pessoas fazem de qualquer maneira, fazem da sua própria vontade, esquecem de matar o seu eu para que viva aqui. É um hino que muitas pessoas têm criticado, pastor. Que passem a ele, por eles, né, que eu estou gastando a minha vida. Foi assim com João Batista. Essa é a pregação que eu faço. João Batista se achava digno, porque ele dizia: vai vir um após mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E as pessoas querem se colocar no lugar de Deus, querem fazer tudo que elas são, que elas se fazem, que elas são as estrelas do momento. Não, não. Eu vejo esse hino e falo: Senhor, eu quero ser como esse hino, quero largar toda a minha vida, as minhas vontades, os meus desejos, que eu perca tudo por amor do Senhor, mas que eu faça com alegria, que eu não faça de mim, mas que eu faça através do Espírito Santo de Deus. Por isso muitas pessoas têm morrido na fé, por isso muitas pessoas têm deixado o caminho que não vê mais, as pessoas seguindo o Espírito de verdade. Nessa noite, você possa entender, você que ouve essa palavra nessa noite, que assim como Jesus tem a oportunidade de ver o vaso sendo produzido novamente, o vaso sendo um vaso melhor e perfeito, vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer em nós, nós permitimos a descer, a chegar na olaria, a ser quebrado novamente, a ser levado ao fogo. E eu falo que o fogo é a aprovação, pastor. Quando passamos pelo fogo, é a aprovação de Deus sobre a nossa vida, como resistimos às tentações, às lutas diárias, quando nós passamos pelos aflições desse mundo. É o fogo, é a fornalha, onde esse vaso foi levado para comer a nossa existência, existir as tentações, existir a perseguição, que sim Deus vai fazer na nossa vida, assim Deus vai nos exaltar. Sabe, pastor, algo que me chama a atenção nesse pequeno texto? Em todo o tempo, quando Deus ordena a Jeremias, em nenhum momento ele falou: Deus, Senhor, não vou descer, eu não vou lá. O Jeremias obedeceu imediatamente, e que hoje nós possamos obedecer, para que nós possamos obedecer, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Muitos não recebem promessas de Deus. Quantas pessoas que Deus já falaram, que têm chamados, que vão cumprir, que vão viver para Cristo, mas nada acontece na vida daquela pessoa, porque não tem obediência, não obedece à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que algo aconteça na minha vida, eu tenho que dar voz ao Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus fale através da minha vida, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que ter busca, eu tenho que matar a minha carne, os meus desejos. Eu não vejo pessoas mais fazendo isso, fazendo sacrifício para que a obra do Senhor cresça. É mais pessoas envergonhando o Evangelho de Cristo do que trazendo pessoas para a presença de Deus. Eu estou aqui me arrepiando, pastor, aqui porque a gente que busca isso para o Senhor. Foi um final de ano, como eu disse, de muita prova, de muita luta. Mas hoje, por incrível que pareça, é a primeira ida minha no monte. Sou uma pessoa que gosta muito de monte. Hoje foi a primeira ida no monte em 2020. Tem uns 2 meses, mais ou menos. Hoje foi a primeira vez que eu subi no monte. E quando eu cheguei ali, eu entendi que eu não dependo das pessoas.
Eu não dependo das pessoas. Eu não dependo da aprovação do homem. Eu subi ali e falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui porque eu preciso. Eu cheguei primeiro sozinho, depois chegou um irmão lá. Ele, o Senhor sabe que eu estou aqui porque eu preciso. Então, eu estou procurando a aprovação do homem. Eu estou subindo, mas eu estou descendo. Eu falei com Deus, eu estou descendo, e esse texto Deus me deu no monte. Eu estou subindo, mas eu estou descendo, Lária, porque quando eu subo, eu estou descendo na tua presença. E quando eu comecei a orar ao Senhor no monte, falei, Deus, antes de fazer a transmissão, eu só fiz a transmissão porque a irmã falou. Eu não ia fazer a transmissão. Aí a irmã falou, pastor, você vai fazer a transmissão? Aí eu falei com o rapaz que chegou assim, então vou fazer a transmissão. Eu não iria fazer. Eu falei, Deus, eu sou o primeiro necessitado. Eu sou o primeiro necessitado. Eu sou o primeiro que necessita de comunhão com o Senhor. Eu sou o primeiro que precisa de descer na olaria do Senhor. Eu sou o primeiro que precisa ser examinado pelo Senhor. Este ano de 2025 eu quero que o Senhor me molde novamente. Pai Deus, que o Senhor tire de mim tudo aquilo que eu fiz, que eu pequei com o Senhor. E afaste de mim tudo aquilo que me fazem afastar da tua presença. Eu falei, Senhor, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu estou aqui nesse momento sozinho, na carne. Mas eu sei que você se encontra presente. E através do teu Espírito eu sei que eu estou fortalecido hoje, porque eu preciso do seu Senhor. E de repente fui tomado uma glória do Senhor, porque eu comecei a chorar bastante. Eu falei, Deus, muito obrigado. Porque eu sei o quanto o Senhor fez para que eu pudesse ficar de pé. Só eu sei de onde que eu saí, só eu sei de onde que o Senhor me tirou. E hoje, para eu estar aqui, já vai 22 anos, 23 anos de evangelho. Todo esse tempo, eu acho que o ano de 2024, pastor, foi o ano mais difícil da minha vida. Não foi o ano que eu converti e depois de 10 anos eu fui para um presídio, não, como eu gabinete. Não. Esse ano de 2024 foi o ano mais difícil da minha vida com Deus. Foi o ano que talvez se fosse outra pessoa já tinha desistido, já tinha jogado tudo para o alto, já tinha abandonado o evangelho. Foram perseguições, lutas, enfermidades, tantas coisas aconteceram, filhos, meus filhos, no nosso casamento. E eu falei com Deus, se eu estou de pé, eu tenho alguma coisa que é a minha vida, porque tudo que eu enfrentei, às vezes a gente não conta para ninguém. Eu tenho os meus pastores que são bênçãos na minha vida. Meus pastores, eu amo a vida deles. Pastor Rafael, pastor Cristina, são bênçãos na minha vida, mas tem coisas que a gente não conta para os pastores. Tem muitos nossos pastores. Eu falei, Deus, esse é o ano mais difícil. Mas quando eu subo no monte, eu deixo tudo lá, eu deixo tudo aqui. Eu sei que do alto deu o meu socorro e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, é o momento que o Senhor preparou. Eu creio que esse foi o momento, pastor, que Deus preparou para que nós possamos compartilhar essa palavra. Porque eu sou como aquele vaso nas mãos do olheiro ali, sendo trabalhado pelo Senhor. Nós devemos ser trabalhados todos os dias nas mãos do olheiro. Nós devemos permitir que Deus trabalhe na nossa vida, sim. Porque a intenção do adversário é sempre nos afastar de Deus, é colocar em empecilho. Aí eu falei, Deus, eu não olho, hoje não estou no tempo do Senhor para olhar o humano, não estou para o Senhor para olhar o homem, mas eu estou na presença do Senhor com um alvo. Meu alvo é a salvação. Meu alvo é um dia encontrar na glória com o Senhor e dizer, Senhor, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda a luta enfrentada, valeu a pena toda a perseguição, toda a pedra, toda a palavra que foi lançada, valeu a pena. Porque se um dia nos encontraremos na glória com o Senhor, que é o mais importante. Eu estou aqui falando e com os olhos cheios de emoção da parte do Senhor e arrepiado, porque nesse ano mais difícil da minha vida, eu vi o agir de Deus. Ele nunca me abandonou. Foi o ano mais difícil da minha vida, mas em todo tempo o Senhor foi fiel comigo. Ele disse, filho, somente permaneça. Eu acalmo a tempestade, eu acalmo o vento. Somente permaneça. Como eu disse, muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. E escolhidos se permanece de pé. Amém, irmão? Deus está aqui me falando ao meu coração, pastor, algo da parte dele, assim, que eu creio que para a senhora também não foi fácil. Ainda mais quando nós recebemos o chamado pastoral. Talvez não foi tão difícil. Quando a gente está como obreiro, não é que não é difícil. Passamos por luto, mas nós temos intercessores por nós. Mas quando nós recebemos a unção pastoral, quando desce para a nossa vida, a unção pastoral, parece que a perseguição e a luta se dobram sobre as nossas vidas. Mas eu também sei que, e eu tenho certeza comigo, quanto mais nós passamos pelas aflições, mais nós temos sido aprovados por Deus. O evangelho do Senhor não está relacionado a tempo cheio. O evangelho do Senhor não está relacionado a multidão de pessoas.
O evangelho de Deus não está sendo relacionado a dons, porque o dom não salva ninguém. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu busquei do Senhor o dom durante 6 meses, buscando os dons de falar em mistério, de ser usado na revelação de Deus. Mas o essencial de Deus não é dom, não é soltar, não é falar em línguas. Não é. O essencial para Deus é nós termos comunhão com Ele. Porque quem salva é a palavra de Deus. Por isso eu digo, meu irmão, não desista, não. Resista aí à perseguição, resista à afronta do inimigo. Um ano de 2025 vai ser um ano de muita perseguição contra o povo de Deus, mas é um ano da exaltação de Deus na vida daquele que resistia à aprovação. Aquele que resistia até o final. A Bíblia diz, se eu não me engano, no Apocalipse capítulo 3, ou Apocalipse 10, 3, vai dizer assim que o Senhor está preparando uma coroa para aqueles que resistir. Ele vai dar a coroa da vida. Então, que nós possamos permanecer crendo nesse Deus. Tantas pessoas hoje estão decepcionadas com o evangelho que tem se espelhado no homem, irmão. Ó, aqui, eu vou contar algo da parte de Deus para nós terminarmos e entrarmos em mais um momento de oração. A Bíblia vai dizer que Pedro estava num barco com Jesus, e eu contei, e eu preguei essa mensagem esses dias, e algo me chamou a atenção, pastor, que enquanto a tempestade sopra sobre o mar, a Bíblia vai dizer que Pedro e os discípulos entram no barco, mas dessa vez Jesus não está no barco, Jesus está ao monte a orar. Eles estão em meio à tempestade no barco, de repente vem alguém andando sobre as águas, e Pedro, alguns dos discípulos vão dizer que era um fantasma, outros vão achar que eram outras coisas, mas era Jesus vindo sobre as águas. A Bíblia vai dizer então que Pedro começa a olhar, é um fantasma, e Jesus diz, não sou eu, meus amigos, sou eu, Jesus. E Pedro vai dizer, Senhor, se o Senhor permita que eu ande sobre as águas e vá até o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus diz para ele, Pedro, vem. O que me chama a atenção nesse pequeno pedaço dessa mensagem, que Pedro então começa a caminhar sobre as águas e vai de encontro a Jesus. Enquanto Pedro permanece com os olhos fintados em Jesus, em meio ali a neblina, em meio ao vento forte, em meio às ondas balançando o barco, Pedro está só com o objetivo, entenda isso, Pedro está só com o objetivo, os olhos dele estão fixados em Jesus. Então Pedro não via a tempestade, Pedro não via o levante, não via o vento, não via a neblina, estava com os olhos fixados em Jesus. Mas a própria Bíblia vai dizer assim que vai chegar um certo tempo que Pedro agora vai desfocar os olhos de Jesus. Pedro já não está olhando mais para Jesus. Pedro começa a olhar o balançar das ondas. Pedro agora é impedido de ver Jesus pela neblina, e Pedro agora vai olhar para a dificuldade, que é a água balançar. Pedro vai agora começar a afundar. A Bíblia vai dizer assim, então, que Pedro começa a afundar e vai dizer, Senhor, me socorre. Jesus imediatamente estende as mãos para Pedro, coloca Pedro novamente no barco e diz para ele, homens de pequena fé. Porque se Deus te deu autoridade para fazer algo, Deus te deu autoridade para caminhar sobre as águas, caminhe. Se Deus te deu autoridade, Ele te diz que você vai conseguir vencer, você vai conseguir vencer. Mas Pedro desviou os olhos por um instante. Ele viu ele se afundar naquele lado. Mas o mais interessante desse texto é que quando Jesus coloca eles no barco, eles vão dizer algo que também disseram, se eu não me engano, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 8, quando a primeira tempestade eles enfrentaram. Vai dizer quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. São homens que andavam com Jesus, conheciam Jesus, mas não exerceram a fé naquele momento. Por isso eu te digo com toda certeza, pastor, eles somos nós que passamos pelas aflições e não desfocamos de Jesus. Continuamos com foco no Mestre, porque só através dele nós vamos adquirir salvação, não é pelo homem, não é pela vida de outras pessoas. Pessoas vão nos conduzir a chegar até Jesus. Vão nos ensinar por certo tempo a ter comunhão com Cristo. Mas que nos conduz a ter vida e salvação com Cristo é só Jesus. A própria Bíblia diz que sem ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Se não for por Jesus, nós não vamos conhecer a Deus, não vamos adquirir a salvação. Por isso houve o sacrifício de cruz. Então que você possa entender isso nessa noite, meu irmão, porque Deus tem falado algo fortemente ao meu coração, porque é momento de nós, como cristãos, como pequenos cristos, posicionar como homem de Deus e fazer a vontade dele. É tão tremendo isso, pastor, é tão tremendo isso, que eu alegro com Deus, porque Deus mostrava algo ao meu coração de um ano para a vida da senhora totalmente diferente, ministerialmente diferente. Não falo só de ser usada por Deus, de ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque isso já é, Deus já fala isso sempre, quando a gente temos a oportunidade, eu sempre falo isso, que a senhora já é cheia da presença de Deus. Mas vai ser um ano que Deus vai soprar o ministério,
falando ministério igreja, falando ministério, o seu ministério. É tempo novo, porque começou a surgir convites para a vida da senhora, para a senhora sair, ministrar. Isso é o início daquilo que Deus, eu estou falando e estou arrepiando aqui, porque é algo de Deus tremendo. Deus está falando no meu coração, que é o ano dele soprar o seu nome, para que o seu ministério seja reconhecido. Para que aquilo que ele prometeu para você aconteça. Começa a exercer mesmo tudo aquilo que Deus já colocou sobre a responsabilidade da pastora. Não foi o homem, não, pastor. Não foi o homem que deixou a unção sobre a sua vida. Foi o próprio Deus que deixou a unção pastoral. Por mais que algumas pessoas não aceitem, por mais que algumas pessoas não concordem, mas quem separou foi Deus. E foi Deus que confirmou através de outras pessoas. Então, assim, Deus fala grandemente ao meu coração que ele vai soprar o nome da senhora, o ministério da senhora. Deus falou assim, que tem um ano de 2025 que é para a senhora preparar, que Deus, ela não vai ter muito tempo, porque Deus vai preparar a senhora para ir a alguns lugares, levando a palavra dele. Deus estava falando grandemente ao meu coração. É um ano da virada de Deus ministerial. Eu falo de templo, nós como templo, a senhora tem um templo que é a igreja, mas o templo é a senhora. É o tempo de Deus soprar o nome. Por isso o vento soprou pela vida da senhora. Por isso o inimigo se levantou contra a vida da senhora. Por isso que, e o mais difícil é quando o inimigo age no nosso calcanhar, como eu disse hoje no monte. Quando vem de pessoas que estão ao nosso lado, que conhecem a nossa trajetória, que o inimigo quer usar para fingir as nossas vidas e tentar até mesmo dizer que Deus não é conosco. Mas entenda isso, por isso Deus permite a aprovação. Para ver onde está baseada a nossa fé, onde está fixado os nossos pés. Eu tenho certeza que toda a promessa de Deus, que Deus prometeu na vida da senhora, eu falo com toda certeza do Espírito de Deus. Toda promessa que Deus fez na vida da senhora vai cumprir. Toda promessa que Deus fez na vida da senhora vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Por isso, só prepara, porque o vento sopra mesmo. O vento sopra mesmo. Por isso Deus está dizendo que é um tempo novo dele sobre a vida da senhora, sobre o ministério da senhora. Amande caia sério. Amande caia sub como anaia sério. Mantio caia sub, canta, labaia sub, ande quece. Labaia sub como anaia sub, canta, labaia sub, ande cai. Amanto e decai, labaia sub, ande caia sub, canta, labai. Amantio caia subia, e canta, labaia sépia, labaia sou, amante cai. Amanto e decaia subia. Não se preocupe com a tempestade, com o vento que tem soprado sobre a tua vida. Sou eu, Deus, que sou seu braço forte, seguro em tuas mãos, e digo que não temas, porque eu farei você passar pela provação. Mas não se esqueça que sou Deus contigo na prova. Sou eu, Deus, que tenho te levantado para pelejar as guerras. Talvez se não fosse eu contigo, até mesmo já tinha perdido a própria vida. Mas sou eu, Deus, através do meu espírito, labaia, séria. Amande caia súpia, amanto e decanta labaia séria, que preparei essa noite para dizer que como vaso sendo levado à olaria, sendo moldado no fogo, sois vós na minha mão nessa noite, sou vós nas minhas mãos nessa noite, porque farei de ti um vaso mais precioso em minhas mãos, e aquele que olhar para esse vaso vai contemplar a unção do meu espírito, labaia séria, amande caia súpia, decai, amanto e decai a sub, canta, labaia, porque eu, Deus, nessa noite, desço sobre a sua vida mais uma vez e te digo, não temas, porque sou contigo, eu estou contigo na peleja, até mesmo o adversário disse que você não ia resistir, mas assim como Lázaro saiu do túmulo nessa noite, eu te chamo para fora, mais uma vez para dizer que tu não morrerá nessa guerra, tu não pelejarás mais essa guerra sozinha. Sou eu, Deus, que te chamo para guerrear. Sou eu, Deus, que te levanto mais uma vez para ser fortalecida pela minha presença. Assim sou eu, Deus, que te digo nessa noite, filha minha, não desista, não retroceda, porque sou eu, Deus, fiel para com a tua vida. Irei cumprir todas as promessas que eu te disse. Não sou eu, Deus, para que minta, nem que retroceda em algo que eu disse para a tua vida. Ainda que o adversário faça planos, o adversário trame contra a sua história. Sou eu, Deus, que nessa noite te levanto, te fortaleço, te dou graça, te capacito, porque tenho conhecido as suas obras, sei o que tu tem feito para o meu nome ser exaltado. Nessa
nessa noite eu derramo a porção do meu Espírito sobre a sua vida. Nessa noite eu te encho, para que a porção do Espírito repartida com outras pessoas. Deus está dizendo ao meu coração nessa noite, minha amiga, Deus está te enchendo, renovando a sua língua, Deus está renovando no mundo espiritual. Eu vi a Deus trazendo sobre a sua casa nessa noite uma presença tão tamanha, que invadia o local onde você está. Essa presença, eu via sobre a sua volta a presença, e eu via um fogo que descia do céu sobre a sua vida. Deus estava dizendo no meu coração que nessa noite renova a língua sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu dou algo novo sobre as mãos dela, eu coloco sobre a boca dela agora labaredas, tocha humana nas minhas mãos tu és hoje. Deus está dizendo, labaia, sube, ande, caia, sébia, amande, caia, sube, canta, labaia, sébia. Deus está dizendo, nessa noite, eu começo a entregar sobre a sua vida dons, eu começo a abrir a sua visão espiritual, para que você possa entender que eu sou o mesmo, não há outro Deus fora de mim. E quando tu começar a entregar tudo aquilo, labaia, sébia, que eu tenho entregado em tuas mãos, quando não temer de falar tudo aquilo que eu tenho entregado em tuas mãos, tu vai ver o meu agir na tua casa, tu vai ver o meu agir dentro da sua família. Deus está dizendo que tem alguém dentro da sua casa que precisa ser alcançado, casa, eu digo família, de ser alcançado, mas vai depender se você se encorajar a entregar tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a sua boca, todas as revelações que Deus tem te entregado, tu tem se calado, não tem feito aquilo que Ele tem te ordenado. Deus está dizendo, ei, ainda que não acredite, somente fale, porque sou eu Deus, labaia, sube, ande, caia, sebe, labaia, sou, amande, caia, sube, manchou, caia, sebe, amande, caia, sou, canto e decanta, labaia, sube, ande, castia. Ah, Jesus, eu creio, porque Deus está dizendo, quando começar a entregar, tu vai ver milagres extraordinários que surgirá através da tua oração, das revelações que Deus tem entregado nas suas mãos. Deus está dizendo, é noite de eu te levantar como profetisa minha, com autoridade, labaia, sébia, lamande, caia, sube, comanaia, sébia. Deus de mistério, Deus santo, recebe da parte de Deus, minha irmã, recebe da parte de Deus o renovo dele aí, recebe da parte de Deus o fortalecimento dele aí, vai recebendo da parte de Deus aí, porque tem um exército aí contigo na sua casa, tem um exército de Deus, de anjos do Senhor aí contigo dentro da sua casa, labaia, sépia, lamande, caia, sube, comanaia, sube. Meu Deus da glória, Deus santo, meu Deus da glória, Deus santo. Aleluia, Jesus, aleluia, Santo Deus de Israel, grandão da Galileia, Deus forte. Sim, Jesus, eis-me aqui diante do Senhor, Pai, não sou nada, nada tenho, Pai, sim, mas o que mais importa na minha vida é a tua presença. Deus, que eu perca tudo, mas não perca, Pai, sim, a simplicidade de estar na tua casa em espírito e verdade, que não viva mais eu, mas que viva o teu Espírito sobre a minha vida, Deus. É o que te pedimos nessa noite, ó Deus da glória, é o que te pedimos nessa noite, ó Deus querido e Deus santo, Deus poderoso, Deus de glória. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, meu Deus querido, porque eu vejo, ó Pai, sim, o Senhor envolvendo a tua serva no manto da tua glória, Senhor. Eu vejo, Pai, sim, Pai, incendiando a vida espiritual da tua filha, Pai, porque, Pai, foi um ano de provação do Senhor para que ela pudesse ser aprovada. Ela está sendo aprovada, Pai, sim, em tuas mãos, ó Deus, porque o Senhor sabe, ó Pai, sim, a necessidade da tua serva. Por isso, nesta noite, confirma, Pai, no coração a palavra, assim como o vaso do Senhor, Pai. Ela é alguém escolhido da parte do Senhor, em nome de Jesus, Deus forte, Deus santo, Deus poderoso, Deus de glória, Deus tremendo, Deus santo, glória a Deus, aleluias, aleluias, Deus poderoso e Deus santo, Deus de glória. Meu irmão Dionísio, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, homem de Deus, aleluias. Glória a Deus, Deus me mostra, amém? Um propósito que tu levantou com ele. Um propósito, após você levantou com o Senhor Jesus e não compartilhou com ninguém. Deus está trazendo resposta
está aliançando contigo esse propósito, meu irmão. Esse propósito de Deus é de fortalecimento, porque tu sabe, colocou nas mãos do nosso Deus. Aquilo que foi só entre você e Deus, disse, Deus, eu faço esse propósito, Pai, para que o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor me disse, a promessa do Senhor que venha se cumprir. E Deus falava ao meu coração, filho, fala para ele que eu respondo agora a oração que ele me fez. Tu disse, Deus, esse propósito é para a glória do Senhor. Você está dizendo, olha, filho, esse propósito vai te aproximar mais de mim. Esse propósito vai te trazer mais para a minha presença. Eu não estou falando que ele não é servo de Deus, entenda isso, meu irmão. Mas ele levantou um propósito só entre ele e Deus. Ele não contou para ninguém o propósito. Então, está dizendo que em meio a esse propósito, meu irmão, ele vai te exaltar. Em meio a esse propósito, tem uma honraria de Deus chegando sobre a sua vida. Porque as pessoas têm olhado para você, até menosprezado aquilo que Deus tem contigo. Chamado de Deus na sua vida. Mas Deus está dizendo assim para mim, fala com ele que é o tempo da exaltação na vida dele. É o tempo de Deus te honrar nesse propósito. Olha que tremendo. Eu não conheço o irmão, mas eu estava falando de um propósito que o meu irmão Dionísio levantou com o Senhor Jesus. Deus está no negócio, meu irmão. Deus está no negócio. Esse propósito não foi brotado primeiro no teu coração, não. Primeiro foi no coração de Deus. Primeiro foi no coração de Deus, amém? Esse propósito primeiro vem dos céus para a sua vida. No final desse propósito, tu vai ver o agir de Deus, amém? Tu vai ver Deus cumprindo na sua vida. Eu vejo Deus travando algo no mundo espiritual ao seu respeito, algo que estava travado. Tem uma bênção do Senhor para chegar na sua vida, mas estava travado. Mas nesse propósito, escutei isso, meu irmão, nesse propósito Deus vai destravar. Deus vai destravar uma bênção que estava retida sobre a sua vida. Aleluia, toda honra e glória seja dada ao Senhor, meu irmão. Assim, quando os irmãos confirmam que é verdade, é tudo para a glória do Senhor. Eu não faço nada e não falo nada se o Senhor não me mandar falar. Amém? Eu vejo algo sendo destravado, pastor. Destravado. Estava preso na mão do homem. Mas Deus está destravando agora para honrar o servo dele. Amém? No final desse propósito, tu vai ver o resultado daquilo que Deus está falando aqui através da vida desse humilde servo. Amém? Deus tem algo tremendo para fazer. Primeiramente, Deus está liberando do céu sobre a sua vida uma bênção. Aleluia. Deus está dizendo para mim assim, que está agora decretando uma bênção sobre a sua vida que estava retida. Mas no final desse propósito, não só a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida, mas Deus vai provar para aqueles que o perseguem que Ele é Deus para cumprir na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Pastora, muito feliz por estar participando. Há tempo passou que me pedido, a gente combinado um tempo atrás e não teve como a gente participar. Nem conseguimos com outras pessoas, não teve como participar, aconteceu algo, mas eu louvo a Deus demais pela vida da senhora. Eu estava conversando com ele hoje no monte lá, a gente está programando aí, eu vou ver se na virada de Acabando em janeiro, estou lá no meu trabalho, às vezes não é 3 dias que trocar com o rapaz lá, a gente sai na sexta, sábado e domingo. Amém. Vai visitar aí. A gente sai na sexta de manhã para chegar aí, para participar do culto com a pastora. Né? Aí nós vamos esperar acabar o janeiro agora, em fevereiro. Em nome de Jesus, na segunda semana, no final de semana de fevereiro. Em nome de Jesus. O senhor me confirma, porque fevereiro é meu aniversário. De aniversário eu quero uma vigília. Eu falei isso ontem. De aniversário eu quero uma vigília. Amém. Porque o irmão estava falando comigo, né, que ele alugou um carro para visitar a família dele no interior de Mariana. Foi o valor, falou bem baixo para ele. Ele lá pagou R$300 para alugar o carro em uma concessionária. E ele foi, voltou de Mariana, não gastou nem R$400. Aí ele estava falando que ele, nossa, já prometi para o pastor que eu estou querendo ir lá, mas nunca dá. Ele falou assim, olha, pastor, 3 dias dá, eu deixo o meu trabalho lá também. A gente aluga esse carro, eu divido com o senhor, a gente aluga esse carro. A gente combina na segunda semana de janeiro, a gente de fevereiro, a gente combina aí. A gente vai lá, pega um carro aí, eu vou dirigindo, depois não dirige, a gente vai tranquilo, aí sai de manhã, para chegar, para participar do culto com ela. Aí, ele canta também, eu vou lá, ele é levita, depois a gente vai lá, a gente louva. Prepara aí, também de fevereiro.
Não entendi. O Dionísio, porque na abertura ele tinha programado de preparar um carro para eles virem para cá. Eu tô falando que prepara para mês de fevereiro, para vigília. Amém. Amém. Aí a gente está alinhando isso certinho, porque o pastor só o senhor falar, né? Em fevereiro a gente vai falar em nome de Jesus. Aí a gente está combinando que eu vou conversar, já desde já eu vou começar a conversar no meu trabalho, lá porque eu trabalho dia sim, dia não, e vou conversar lá com outro rapaz, que a gente possa estar indo aí visitar a senhora. A gente tem saudade daí também. Amém? A senhora, a gente tem o maior carinho, e a gente ama a vida da senhora, ama a família da senhora. Também eu creio que assim nós vamos aí estar compartilhando a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós vamos estar juntos aí, rompendo em Cristo. Porque que a senhora manda para mim no particular o dia do aniversário da senhora. Porque aí eu combino com o rapaz para a gente no final de semana, que dá para a gente chegar certinho aí. Eu como que é só combinar que a gente vai no carro mais confortável, aluga um carro e a gente vai em nome de Jesus, tá aí, compartilhando o Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero fazer só mais um minutinho de oração, pastor, e já passo para a senhora aí. Amém? Quero convidar você que está conosco a fechar os olhos aí por um instante. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Tereza, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Acho que é Tereza mesmo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Quando nós damos glórias ao Senhor, nós estamos exaltando a Ele. E ela está ali glorificando ao Senhor em todo o tempo nessa transmissão. Amém? Que Deus permaneça abençoando, porque eu vejo um som tremendo sobre a vida dela. A mulher de Deus. A mulher de Deus, pastor. A mulher de Deus. Ela grandemente é meu coração, que é a mulher de Deus. Amém? Tem agradado da sua vida com Ele. Tem agradado da sua vida. Então, continuar glorificando. Quanto mais glória nós damos ao nome do Senhor Jesus, a presença dele nos vence, o inimigo não resiste, bate em reino. Amém? Quero só mais para fazer um minuto de oração, já passo para a pastora em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos comigo mais um instante em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, eu quero te agradecer a Deus por cada vida, Pai. Tudo conosco, pela vida, Pai, da minha querida amiga, pastora Maria, Pai, também, Pai, da nossa irmã, Pai, Miralda, todos os irmãos que estão conosco, que foram alcançados pelo Senhor. Deus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão com o Senhor, Pai. E, Pai, essa comunhão que nos faz, Pai, nos aproximar do Senhor. Igreja não é dividida, Pai, igreja não é separada, placa, Pai, não traz salvação, mas é a presença do Teu Espírito, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, quero pedir ao Senhor que permaneça abençoando a vida dos irmãos, Pai, que permaneça abençoando a vida de cada pessoa que conosco compartilharam, Pai, dessa mensagem, dessa palavra, que ouviram, Pai, sim, Pai, o Seu poder e a Tua glória sendo manifesta, porque nada posso eu, Pai, nada tem eu, mas o que eu tenho, Pai, eu compartilho, que é a presença pelo Teu Espírito, que nessa noite essa pessoa possa ser renovada, que essa noite essa pessoa possa ser, Pai, transbordada do Teu Espírito, que a manifestação da glória do Senhor, Pai, permaneça sobre esse lar, sobre essa família, Pai, sobre esse ambiente nessa noite, que essa pessoa, Pai, possa dormir tranquilo e sim, Pai, crendo que o Senhor, Pai, jamais vai lançar lá fora, que jamais o Senhor vai esquecer, Pai, da promessa feita a ela. Por isso, eu já para te agradecer por essa transmissão, por esses minutos de oração, Pai, porque eu sei, Pai, que em todo o tempo, Pai, o Senhor é fiel para com as nossas vidas. Eu quero agradecer a cada um, Pai, cada homem, mulher, Pai, pelos meus irmãos que estão de longe, de perto, Pai, que receberam a Tua palavra, que o Senhor possa permanecer sendo com eles, Pai, permanecer sendo com elas, Pai, com a glória do Teu nome, do Teu Filho Jesus. Assim, eu quero te agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus, passar para a palavra em nome de Jesus. Pastor, eu tô aqui, eu tô assim, tenho dificuldade de ficar aqui sentada, meu corpo tá tremendo, do alto da cabeça às plantas dos pés aqui. Sabe, uma presença assim, que não tem como explicar, sabe? Pastor, o que o Senhor falava comigo, eu estava aqui temerosa de passar, mas o que o Senhor falava comigo, que o Senhor já falou. Né? O Senhor falava que o ano que passou foi um ano muito difícil para o Senhor. Foi um ano que muitos viraram as costas, que muitos saíram da vida de vocês. Mas ele disse que não foi que eles saíram,
Foi porque eu tirei. Porque Eu podia creio. entrar dentro do propósito a qual eu tinha para a sua vida. Não podia adentrar os lugares a qual eu tinha para você. Não podia fazer acesso ao nível ao que eu ia te levar. Então fui eu que tirei. Não saiu porque desejaram. Fui eu que tirei. Doeu. Porque às vezes, quando nós tiramos, nós podamos, dói. Tem coisas que nós queremos levar conosco. Tem pessoas que nós queremos arrastá-las. Mas o Senhor fala assim, não, nem todas as pessoas vão chegar lá. Porque elas podem nos acompanhar no nível que nós estamos, na caminhada que nós estamos. Ela tem a opção de nos acompanhar. Mas se ela não nos acompanhar, o Senhor tira do nosso caminho. Se elas não estiverem preparadas para receber, para fazer parte do nível, se ela for ser pedra de tropeço lá na frente, para que você não venha alcançar, o Senhor tira. O Senhor diz, passei pelo fogo, testei a fé de vocês, mas sou eu que tenho estado. Aleluia, Foi muito choro. Foram noites que até sequer questionou o Senhor por algumas coisas. Houve momentos que tanto o Senhor como a pastora dobraram seus joelhos perante Deus e perguntou ao Senhor por quê. Eu sei que a tua vontade é perfeita e agradável, mas por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor nos permitiu passar pelo que nós passamos? Por que o Senhor permitiu essa situação? Vocês não murmuraram, mas vocês questionaram o Senhor. E o Senhor teve coisas que eram necessárias. Teve situações que eram necessárias. Teve coisas que eu fiz porque eu precisava fazer naquele tempo para que não viesse se perder. Amém. Sei que vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo. Eu não poderia deixar perder. Então foi necessário, foi preciso. Mas o Senhor disse, por este tempo, eu contemplei cada um de vocês. Eu contemplei as lágrimas dentro do quarto. Eu contemplei os dias que vocês ajoelharam e nem sequer palavras saíram dos lábios. Porque não havia como, só tinha lágrimas. E cada lágrima foi uma oração. Cada lágrima que caiu. O Senhor diz, a partir de agora, eu desço com um renovo sobre a vida de vocês. A partir de hoje, eu desço com um fortalecimento. A partir de hoje, eu pego nas mãos de vocês, só permanece. Só continua. Continua a caminhada. Porque eu tenho um lugar para levar. Não vai ser fácil, não. Porque tempos difíceis estão vindo. O Senhor sacudiu a figueira para ver aqueles que iam permanecer. Todos aqueles que são escolhidos pelo Senhor passou por provas para ver se ia permanecer firme na presença do Senhor. Se ia se posicionar para poder fazer a vontade dele, porque muitos, o Senhor diz, muitos dos meus filhos, inclusive tem vidas que se encontram aqui, que eu chamei, dei um propósito, mas não tem se posicionado para fazer o que eu quero. Porque não tem como a gente fazer o que nós queremos no tempo da gente, na maneira que a gente quer. Porque para fazer aquilo que o Senhor quer, para entrar no propósito de Deus, nós vamos doer sim, vamos ser machucados sim. Muitas pessoas não querem se posicionar perante Deus por causa das perseguições. Muitas pessoas não têm se posicionado perante Deus por causa daquilo que vai vir. O Senhor diz, ei filho, você passou por tudo isso. Enquanto muitos estão rejeitando o meu chamado, muitos estão se escondendo, muitos profetas escondendo dentro de uma caverna. Não está nem sequer como Elias, estão se escondendo porque tem medo. Mas você não, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, você me serviu. Quantas orações chegaram até você no momento que você precisava ser abraçado? Quantas pessoas vieram a ti enquanto eu estava te preparando? Quantas pessoas enquanto você poderia dizer não? É meu momento de chorar. É o meu momento de ficar com Deus. É o meu momento de Deus me curar. Mas você abraçava, você orava, você chorava com aquela pessoa. Mas você nunca falou aquilo que você estava passando. Você nunca jogou a pedra em cima da pessoa. O Senhor diz, mesmo nos seus momentos mais difíceis, vocês me deram a mão. Teve dias que vocês falaram, eu não vou aguentar chegar do outro lado. Eu não vou passar para o outro lado. Eu vou parar aqui. Eu vou chegar e vou ficar aqui. Mas o Senhor diz, não, eu segurei nas tuas mãos. Havia tantos anjos à tua volta, filho. Havia tantos anjos acampados dentro da tua casa.
Você não chegou aqui pela sua própria força, porque eu te conheço. Eu não colocaria sobre ti um fardo que você não suportaria, mas eu coloquei algo, eu coloquei os meus anjos lá para te guardar. Cada momento em que vocês iam para o chão sem força para levantar, eu enviava um anjo para segurar nas tuas mãos. Cada madrugada, cada dia que chegava o amanhecer, muitas das vezes vocês falavam, eu não tenho força para sair da cama. Porque sequer a vontade de ir trabalhar vocês tinham. Mas vinha um anjo do Senhor, pegava nas mãos e dizia, vamos, filho, porque o Senhor é contigo. O Senhor diz, eu não desamparei, não vou desamparar. Eu levo para um novo nível. E muitas pessoas vão olhar para ti, olhar para vocês nesse novo nível, nesse novo lugar, e vão perguntar assim, como que conseguiram chegar ali? De que forma que conseguiram? Que forma que entraram naquele local? O Senhor diz, eles não viram. Elas não viram teu choro. Eles não viram que você passou aí dentro dessa casa. Eles não viram as noites que vocês dormiram aos soluços. Eles não viram quantos dias vocês tiveram para me abandonar. E vocês continuaram na minha presença. Muitos ainda vão sair do teu caminho, se prepara. Muitos ainda vão sair. Muitas das vezes você olha e diz assim, não resta praticamente ninguém. Que estava comigo, muitos saíram. Mas o Senhor diz, eu estou te forjando como eu forjei Gideão. Eu estou te forjando para uma grande batalha. Eu estou te forjando porque eu vou dar vitória, mas eu vou dar vitória com poucos. Estou fazendo como eu fiz com Gideão. Estou tirando os soldados medrosos. Estou tirando os soldados que vai te impedir de chegar lá do caminho. E eu só vou colocar no teu caminho aqueles que vão te ajudar a romper. Só vou permitir ficar no teu caminho aquele que vai te ajudar a levantar. Aquele que vai te ajudar na guerra. Aquele que não vai te desamparar no momento das lutas, das batalhas. Porque o Senhor diz, não vai ser fácil. Mas eu estou contigo. Sou eu que vou. E o Senhor diz, nessa noite. Pastora Júnia está aí? Ela tá decorada. Ela tá passando um pouco de mal. Ela será que está na live? Pede para ela levantar as mãos dela, por favor. Porque o Senhor derrama sobre tá ouvindo. O Senhor derrama sobre a vida do Senhor, pastor, e sobre a vida da pastora nessa noite uma unção sobrenatural de cura. O Senhor diz que onde você pôr as mãos, a cura vai fluir. O Senhor vai colocar a mão sobre pessoas com câncer e essas pessoas vão vomitar o câncer. O Senhor vai pôr as mãos sobre pessoas e essas pessoas elas vão ser restauradas por completo em nome do Senhor Jesus de maneira imediata. O Senhor diz que é uma unção avassaladora que desce sobre a tua vida para curar vidas agora, em nome de Jesus. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor renova as suas forças. O Senhor libera sobre a tua vida. Ele abre portais celestiais. O Senhor diz que vai te levar a lugares onde o Senhor nem pensou em imaginaria. Na terra, sim, na terra. Nações, sim, nações. Mas Ele vai te levar em regiões celestiais. Onde o próprio Jesus vai te ensinar. Onde vai ser ensinado pelo Senhor. Começa. O Senhor diz. Você entra muito na minha presença. Mas começa a me buscar mais. Começa a entrar para o teu quarto e só me adorar. Porque o Senhor vai te levar em dimensões que o Senhor nunca imaginou. Vai ter tantos experiências com o Senhor que não vai poder nem sequer contar. Que muito sequer vai acreditar. O Senhor te diz, eu vou te fazer viver no sobrenatural. Eu vou te fazer viver nas regiões celestiais. Eu vou abrir os céus. Eu vou revelar mistérios que eu nunca revelei. Eu vou te mostrar coisas que eu nunca mostrei. Receba agora o nome do Senhor Jesus. Todo o poder que o Senhor derrama e libera sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Receba agora uma unção que destrava a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que destrava a sua vida ministerial, que destrava a sua vida espiritual,
que destrava a sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Receba cura na tua casa agora, em nome do Senhor Jesus. Impõe as mãos nessa noite e vai liberando cura, em nome do Senhor Jesus. Entra na tua casa e libera. Começa a profetizar dentro da tua casa. Começa a profetizar aquilo que você necessita que aconteça na tua casa, no meio dos teus, porque o Senhor diz, quando o Senhor abre a tua boca na terra, o Senhor, Ele faz acontecer lá no céu, Ele libera lá no céu. Abre a tua boca e começa a profetizar na tua casa, porque o Senhor diz, muitas das vezes profetizamos na vida do outro, mas deixamos a nossa casa. Começa, abre a tua boca sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família, porque no meio da tua família há um vale de ossos secos, a qual o Senhor, Ele quer soprar o Espírito dele, porque muitas têm sido a tua oração sobre aquela casa, sobre aquela família. O Senhor tem pedido ao Senhor, Pai, salva a minha família, salva os meus. O Senhor diz, começa a profetizar no meio deles, porque eu sou o Deus que vou salvar. Começa a profetizar no meio dos teus, começa a profetizar dentro da tua casa, começa a liberar palavras dentro da tua casa, porque tudo que você liberar, eu vou fazer sobre a tua vida, filho. Tudo que você falar, eu vou cumprir. Em nome do Senhor Jesus, receba agora, pastor, a porção dobrada do Senhor, em nome de Jesus. Halabaço, rei, calabarraço, calabalabai. Halabaço, rei, tei, calabarraço, calabalabaço, rei, barrai, tu, calabalabai. Halabaço, que ele verrei, surabalabaço, rabalabaço, que ele verrei, surabalabai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até falei, Senhor, o que o Senhor está me falando, Ele está falando. O que o Senhor está me falando que está acontecendo na vida, Ele está falando, Senhor. Eu vou entregar ou eu não vou? O Senhor falou, não, eu tenho algo para liberar sobre a vida dele. Eu tenho algo para colocar, para passar para a vida dele. E tudo é no tempo de Deus, pastor. Tem uns 3 anos que nós estamos tentando fazer essa live. Não acontece. A gente marca, chega o dia, a live não acontece. Porque é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Hoje, quando o Senhor mandou a mensagem ali que estava orando no monte, na hora, né, eu fui lá, perguntei, pastor, o senhor vai transmitir? Porque, gente, pastor Roberto não é alguém que eu conheço assim, né, de lives, né, que a gente não conhece um pouco da vivência um do outro, assim, com Deus, né. Pastor Roberto eu conheci no início do meu ministério, acho que eu não tinha completado 1 ano de ministério ainda, eu tinha meses de ministério, e eu entrei na primeira live do pastor Roberto. E eu conheci o pastor Roberto através do filho dele, pelo Facebook, através do filho dele, que era uma criança. E eu nem lembro dele mais. E ele era uma criança na época. E ele pega ali, eu sempre conto essa experiência, porque o filho dele me manda uma situação de amizade, era uma criança. Eu achava muito lindo, porque todas as vezes que ele fazia alguma coisa, se ele fizesse um passeio, se ele fizesse alguma coisa, ele ia ali e agradecia a Deus por aquele passeio. Eu achava tão lindo, uma criança, acho que ele tinha 10 anos na época, e ele ia ali agradecer a Deus por tudo. Eu achava tão lindo aquilo, eu falava, gente, uma criança. E ali chegou o aniversário dele, e eu fui parabenizar ele pelo aniversário. E aí nisso o pastor Roberto me manda solicitação de amizade. Aí eu vou lá, consulto, porque eu olhava, né, quem eram as pessoas que eu estava aceitando ali, era no meu Facebook, né, pessoal. E aí eu vi que era alguém que pregava a palavra de Deus e tal, eu aceitei. E aí passa alguns dias, o pastor vai fazer live no monte. Eu lembro que foi a primeira live dele, eu entrei. Eu lembro que eu entrei, aí eu convidei a irmã Miralda no segundo dia, pra gente entrar. E ali o Senhor fez, né, tinha um propósito nas nossas vidas, que nós não entendíamos naquele tempo, né, aquela criança na situação de amizade que eu não conhecia, não tinha ninguém próximo ali que pudesse, né, pastor, nos conectar com aquela criança ali, e era um propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu fui consagrada a pastora pela vida do pastor Roberto, na caminhada para Jesus que nós fizemos há 2 anos atrás. Então, o Senhor já havia, né? O Senhor usou a irmã Miralda para me falar num dia que a unção ia descer sobre a minha vida. Falou com o pastor Davi que a unção de pastor ia descer na minha vida naqueles dias. E, assim, foi algo que nem o pastor tinha preparado, nem eu estava preparada para aquilo. E ali no meio da praça, a gente ali no meio fazendo a caminhada para Jesus, o Senhor ordena que o pastor venha consagrar-se a pastora ali. Então, é uma caminhada que nós temos, um intercedendo pela vida do outro. E, pastor, quero testemunhar 3 coisas aqui.
agora. Né? Aí para essa live acontecer, aconteceu. Eu mandei para o pastor, você vai transmitir, pastor? Ele falou, não ia, pastora, mas agora eu vou. Aí ele vai e transmite. Aí eu entrei ali, Deus usou ele para falar comigo poderosamente na live, então não é a primeira vez que Deus fala comigo hoje, né? Deus usou ele para falar poderosamente na live. Pastor, tudo que Deus usou o Senhor para falar ali, confirmação do Senhor, tá? Tudo. As guerras espiritual. À tarde mesmo, na hora que eu vi a mensagem do Senhor, eu queria dormir. Me bateu um cansaço tão grande. Tem dia que bate um cansaço tão grande que eu não sei de onde ele vem. E bateu um cansaço tão grande. Eu falei para minha filha assim, eu vou dormir porque eu tenho que fazer o culto online. Eu vou dormir um pouco porque eu preciso descansar um pouquinho. E aí eu falo para ela aí eu falei, eu podia mudar esse culto online para quarta-feira, né? Porque pelo jeito quarta-feira eu não vou ter que ir para a igreja mesmo. Vou mudar ele para quarta. Aí ela falou para mim assim, mãe, não adia não, boba, adiar é pior. Não faz isso não, faz hoje mesmo. Falei, então vou dormir um pouquinho, porque eu não tô aguentando não, tô com muito sono. Bateu um sono assim. E aí eu vejo a mensagem do senhor, eu fui pra cama e fui com o celular esperando a live. Fiquei ali esperando a live, assisti a live. Quando eu assisti a live, eu falei assim, Deus, o que eu vou pregar hoje? Falei assim, eu não tô com vontade de fazer live hoje, eu não tô afim hoje. Hoje é que, sabe aquele dia que o senhor não tá afim de fazer nada, se fosse pra igreja, o senhor não estaria com vontade de ir. Isso eu falei, eu tenho que ir. Hoje era esse dia. E aí, eu sento aqui, era 6 horas, eu passei para 7, eu sentei aqui na minha mesinha aqui do quarto de oração, e aí o senhor tocou no meu coração, falei, vou mandar para o pastor Roberto. Falei, é até chato, vou mandar para ele, vou ver com ele. Que eu só ia fazer a transmissão pelo WhatsApp, só para as irmãs, eu ainda estava olhando aqui, que eu ia baixar um aplicativo, eu ia gravar a tela, irmã Tereza, para mim poder mandar para a senhora o culto, para a senhora assistir depois. Eu ia gravar a tela, porque eu não ia transmitir pelo Facebook. Aí eu mando pro pastor, olha só, né? Deus queria, veio tempestade, luz foi embora, voltou, internet foi embora, voltou. Tivemos dificuldade para entrar, mas era o dia preparado pelo Senhor. Pastor, das confirmações, né? Acho que a Márcia ainda está aí. Na hora que o senhor estava entregando para a Márcia, eu até me emocionei, porque eu tenho acompanhado um pouquinho da vida da Márcia, né? E o que o senhor entregou para ela é puramente de Deus, né? Das lutas, das guerras dela, eu tenho acompanhado um pouco. Eu falo que um pouco, né? Aquilo que ela tem dividido comigo. Então, é de Deus tudo que o Senhor entregou para ela. E o que o Senhor me entregou também hoje à tarde, como eu já falei. E aquele dia que o Senhor pediu uma oportunidade na live, eu tava... Aí ela mesma está falando. Eu até me emocionei aqui na hora que eu estava entregando para ela, porque esses dias até falei para ela, né? Eu falo do propósito que Deus tem na vida dela. E quem a gente sabe, né, pastor, o que o senhor falou aí. E é aquilo, Márcia. Quem tem um propósito de Deus não é fácil, não. Vai ser moído, né? Então, Verdade. e aquilo que, com o dia que o senhor entrou aqui, eu tava naquela, eu tava com um local para me alugar para a igreja. O dia que o senhor pediu a oportunidade. Eu estava muito desanimada com esse local já. E assim, o Senhor tinha me mostrado o local onde ia ser a igreja aqui. O Senhor me mostrou. Só que o local era um lugar muito grande. Era muito grande e assim, eu estava esbarrando com algumas dificuldades. Eu não conhecia o dono, eu não sabia quem era, porque eu cheguei num lugar onde eu não conheço poucas pessoas, eu não conhecia quem era o dono, só meu marido conhecia, ele falava que não teria por onde encontrar e tal, e eu tinha muita preocupação com o valor do aluguel. E aí eu começo a pensar se eu vou alugar uma lojinha pequena, quando Deus falou que era para mim abrir a igreja, eu vou alugar uma lojinha pequena, vou começar do pequeno, porque no pequeno ali a gente começa a ter membros dentro da igreja, e quando a gente começa a ter membros dentro da igreja, vai começar a entrar alguma provisão na igreja, aí sim eu vou fazer isso. Enquanto isso, o Senhor prepara tudo. E assim eu estava correndo atrás de uma lojinha. E assim, estava desanimada de correr atrás desse lugar onde Deus tinha me mostrado. Porque lá é um local de festa. Aí eu vou fazer a live aquele dia e o Senhor entra. E quando o Senhor entra, que o Senhor pede para aquela oportunidade, o Senhor fala que
quando o Senhor falou para mim assim, a gente está preparando uma caravana para poder ir para aí. E ficar aí por menos uma semana, umas 20 pessoas. Na hora eu virei e pensei assim, onde que eu vou colocar 20 pessoas na minha casa? Sabe aquele relance assim? Eu pensei, onde que eu vou colocar 20 pessoas na minha casa? E quando eu perguntei para o Senhor por que ele estava mandando eu alugar aquele local grande, que é um local de festa, o Senhor falou para mim assim, é porque eu vou trazer, é porque é uma grande obra que eu tenho para fazer nesse lugar. E vai vir pessoas de longe para este lugar. E aí já tinha passado mais ou menos um mês, eu acho, disso. E aí, quando o Senhor falou para mim, eu estou indo com mais, nós estamos preparando uma caravana para ir com mais ou menos 20 pessoas, o Senhor tocou no meu coração na hora. Estou eu confirmando que eu falei que vou levar pessoas de longe. E ali eu falo para o Senhor que reacendeu aquela chama do que Deus tinha falado no meu coração. Né? E hoje, para a honra e a glória do Senhor, é o local que nós estamos aqui, com a igreja aberta aqui na cidade, na comunidade que a gente está. E realmente é um local grande, é um local que dá para a gente, né? A gente ainda está arrumando, estamos organizando, mas é um local muito grande que dá para a gente receber bastante pessoas. Então, o Senhor foi usado, o Senhor entrou ali, aquele dia também não foi por acaso. Foi o Senhor para poder falar comigo e confirmar a respeito do lugar, porque eu estava desanimada. O Senhor preparou tudo. O Senhor preparou um valor de aluguel que eu tive medo de pegar, na verdade, mas o Senhor preparou um valor de aluguel simbólico, eu vou dizer assim, que foi um valor de aluguel simbólico. E o Senhor, desde o primeiro mês, o Senhor tem preparado o aluguel para a igreja. Ontem eu testemunhei à noite, né, que eu estava com R$200 para poder pagar o aluguel e estava faltando. Só que assim, o aluguel vence amanhã. Eu poderia pedir ele um tempo ainda para poder terminar de pagar e eu sabia de onde tirar. Eu guardei um dinheiro meu para poder inteirar aquele dinheiro de aluguel para mim não atrasar o aluguel. E quando foi ontem, no sábado, eu tive um visitante na igreja. E lá dentro da igreja ele me pediu um envelope de dízimo. Ele não é daqui. E ele veio na porta da minha casa ontem para entregar o dízimo. Quando eu fui orar à noite, que eu fui apresentar esse dízimo ao Senhor, e o Senhor falou que ele quer trazer a provisão para casa, que não precisava eu preocupar. Quando eu fui, veio algo de mim assim, olha o valor. Quando eu abri o envelope, eu olhei o valor. É exatamente o valor que eu precisava para poder terminar de pagar o aluguel. Exato. Então o Senhor usou o Senhor para acender a chama para mim correr atrás, e é onde a gente está hoje, para a honra e a glória do Senhor. Se o Senhor vier, mês de fevereiro, vamos fazer a vigília lá. Em nome do Senhor Jesus. E aí, Márcia, você se prepara para você vir. Uma das coisas que o Senhor consulado da senhora, só o início daquilo que Deus prometeu para a senhora, Deus tem coisas grandes para fazer, porque Deus dá templo grande, porque Ele sabe que Ele vai soprar o nome da senhora, vão pessoas que vão para aí. Eu tenho certeza que vai ser algo grande da parte do Senhor. E nós vamos planejar, eu creio que em fevereiro, sim, aí vai estar aí, sim, em nome de Jesus. Em nome de Deus. Ontem as meninas estavam aqui, a gente estava fazendo um bolinho aqui na minha vizinha aqui, de uma criança, né? Aí tá todo mundo aqui discutindo os aniversários, os temas que quer, de como quer e o que quer, né? Todo mundo, meu aniversário é tal dia, vai ser o tema tal, eu quero tal. Todo mundo empolgado com o aniversário. Eu falei, gente, pois o meu aniversário eu quero uma vigília, vocês vão me ajudar? Eu ajudo vocês, mas agora vocês vão me ajudar o meu, né? Eu quero vigília. Eu tive um de vigília, eu quero um outro com vigília. Aí eles, não, Maria, pode ir que nós vamos. Eu falei, então beleza, porque o povo aqui é animado. Vai dar certo em nome de Jesus, quando a gente coloca Deus, né, nos planos, aí vai dar tudo certo. Nós vamos estar aí em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Já deu, nós profetizamos. Já amém. Deu, amém, amém. Minha querida, eu vou despedir de vocês em nome de Jesus. É sempre um privilégio estar aí com a senhora. Como eu disse, amo a vida da senhora, do seu esposo, dos seus filhos. A gente está sempre aqui em oração. Sabe que aqui você tem um amigo que vai precisar em momentos que necessitar de oração, estou aqui para orar por cada um de vocês. E assim como eu tenho certeza que tem orado pela nossa vida, nós somos só uma família de Cristo Jesus. Nós temos certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósito, e o propósito de nós nos encontrarmos é para que nós possamos respeitar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sei que assim Deus vai fazer a nossas vidas.
algumas pessoas estão entrando agora aqui também, né? Minha amiga Paty Coração, sempre também é uma das pessoas que foi a primeira a entrar na transmissão junto com a pastora. Nossa Melisângela também. 5 anos que a gente faz a transmissão no monte ali de oração, desde quando começou a pandemia, 2019, 2020, que as igrejas não estavam abrindo suas portas, a gente foi para o monte fazer, Deus colocou no coração de fazer isso no monte, é igual eu falo, a gente não cobra. A gente, essa pastora viu que agora tem o profeta do Pix, né? O profeta pede, me abençoa com tal. Deus não está preocupado com o seu dia. Se Deus tocar no coração da pessoa de abençoar, é a pessoa e Deus, a pessoa vai te chamar no particular, não vai ser nem no Messenger, nas postagens, a pessoa vai te chamar no particular. A gente nunca fez por causa de dinheiro, a gente nunca fez para enriquecer. Todas as vezes eu falo isso, que a gente faz para ter glória do nome do Senhor seja exaltado, para falar do seu local onde a pessoa não está condição de ir, talvez em uma igreja, e a gente está aqui para soprar o nome do Senhor. Aí algumas pessoas me perguntam, pastor, por que você faz transmissão, né, e não faz igual as pessoas que pedem oferta? Eu não estou ali para isso, Deus não me ensinou isso. Não me ensinou assim. Eu vi no Evangelho, pastor, que quando eu aceitei a Jesus, na verdade eu falo, não é eu aceitei Jesus, eu me engano, Jesus me aceitou. Quando Jesus me aceitou, eu vim para a presença dele e a transformação que ele fez na minha vida foi isso imensa. Ele falou, você fez de graça, você vai cobrar das pessoas para fazer e eu não faço por interesse, eu não faço por dinheiro. Às vezes, quando vai pregar em algum lugar fora, aí a gente oferta a gente para passagem, porque a gente pega o a gente não tem carro, a gente ouve para tudo, mas não faz nada em questão de envelhecer, da gente aparecer, tanto é quando eu passo no monstro, eu nem apareço, porque a senhora já reparou. Eu não deixo o telefone na paisagem, não gosto de aparecer. Tem muitas pessoas que gostam de aparecer, eu não já gosto de ter nome que eu sei soprar. A gente faz isso com amor ao Messias, a gente faz isso que a gente ama fazer. Não é por interesse, não é por empresa, não é por troca, é para que o nome do Senhor seja exaltado. E foram muitas vidas alcançadas nesse tempo que o Senhor, né, teve ali fazendo transmissão no monte. Foram muitas vidas alcançadas. Eu mesma não sei quantas vezes o Senhor te usou ali no monte para falar comigo. Tinha vezes que eu nem estava na live. Às vezes a irmã Mirada estava na live e ela falava para mim assim, irmã, você assistiu a live do pastor no monte? Eu falava, não vi. Ela falava assim, vai lá e acesse, porque tem uma palavra de Deus lá para a senhora. Eu ia lá e realmente era algo que eu estava precisando do Senhor. Amém. Nós glorificamos o Senhor porque tudo é por Ele, é Ele que faz, a gente não se solta, porque nós sabemos que se não fosse Ele, não alcançaria nada, não fazia nada, a gente faz para que a glória seja dada sobre o nome dele e para Ele. Amém, Jesus. Gente, pastora Júnia Felício aí, a esposa dele, é pastora. Segue ela lá também. Sabe, ela não faz live não, mas ela posta, tá? Ela posta os conteúdos cristãos que em algum momento falar com Deus. E quem sabe, né, o Senhor levanta ela para começar a fazer live, né? O mais difícil, né, pastora Júnia, foi começar a pregar, né? Começou a pregar, né, pastor? O dia que ela foi, gente, ela vai vir aqui fazer uma live para nós, em nome do Senhor Jesus. Estou guardando ela também, tá? No tempo de Deus ela vai vir. O dia que ela foi lá em casa, que a gente foi fazer a caminhada para Jesus, ela falou para mim assim que ela não queria, né, pastor, ser ungida pastora, e ela não queria pregar, ela tem um ministério de dança, e ela só queria o ministério de dança, ela não queria pregar. Daí a pouco o Senhor toma essa mulher e essa mulher começa a pregar. Então, vocês veem que o Senhor ele faz como ele quer, basta a gente se colocar e se posicionar para poder, né, deixar o Senhor fazer. Ela já prega a palavra, pastor, ela já prega o Evangelho de Cristo. A gente, um dia a gente entrou numa live, tem até uma moça, uma missionária, se eu não me engano, aí presente, o nome é Camila, eu acho, ou é Flávia, não sei, está aqui na transmissão também. Um dia a pastora Júnior, nós fizemos uma pregação de perguntas, né, sobre vida sentimental na vida na transmissão dessa pastora. Eu acho que é pastora.
também há um tempo atrás. A pastora Gina prega a palavra de Deus, é usada por Deus também. Eu acompanho lá, quando ela estava fazendo transmissão, eu acompanho ela pregando na igreja. Né? Eu tô falando para ela começar a pregar na live também. É, bom. Né? É bom. Ela tá aqui dando risada. Dá para me acompanhar os comentários. Paralisado, eu estou vendo as pessoas que estão assistindo, mas não tem comentário. Eu não consigo ver o comentário das pessoas, mas as pessoas que estão assistindo aparecem. Ela live gosta não, pastora. Só não gostar de pregar também não, tá, pastora Júlia? Ai, mas tudo dá um propósito, Deus vai preparar, sim. Deus vai preparar, sim, em nome de Jesus. Né? Pastor, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, Senhor Jesus. Gratidão a Deus por o Senhor se disponibilizar para estar aqui com a gente. Você não tem ideia do que, né, foi para mim ter o Senhor aqui essa tarde. Foi algo assim de Deus, tanto através da live ali no monte, quanto aqui agora. Foi o próprio Deus que preparou. Que Deus abençoe, que Deus continue dando força para vocês continuar no ministério. Eu sei que amanhã o Senhor tem que acordar cedo, então não vou prender o Senhor mais aqui. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o ministério, abençoe a família, em nome do Senhor Jesus. Quando precisar de mim, estou aqui. Amém. Eu que agradeço. Deus permaneça abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Foi um privilégio para a gente estar participando com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Irmãos, hoje nós temos, né, para quem está gente, nós estamos orando todas as meia-noites. A gente entra 11h30, nós estamos entrando 11h30 pelo nosso horário, porque eu estou também fazendo live às 7 horas da manhã. Então, nós estamos entrando 11h30, vamos até meia-noite e meia, em torno de meia-noite e meia, em oração, todos os dias. Hoje, eu não vou entrar, porque eu vou descansar para mim poder, eu vou entrar num propósito de 70 dias à meia-noite, nesse horário de 11h30 à meia-noite e meia. Então, eu vou dar uma descansada hoje, tá? Vou dormir um pouco mais cedo, vou descansar. Nós também estamos com live 7 horas da manhã, de 7 às 8, da leitura da Bíblia. Nós começamos, o Senhor, né, tocou no meu coração para a gente começar a ler a Bíblia online. Então, nós estamos lendo a Bíblia online. Hoje nós fomos até Gênesis 19 ou 18, irmãos? Nós fomos até 18, né? Estamos lendo a Bíblia online. E nossa intenção é ler a Bíblia todinha dentro deste ano, né? E online, de segunda a sexta, sábado e domingo a gente não faz. Então, eu vou dar uma descansada hoje, porque na sexta-feira eu vou começar um propósito de oração por cura, toda sexta-feira, durante 7 dias, às 3 horas da tarde. E vou entrar no propósito também de 70 dias de oração, porque nós estamos orando agora, não é propósito. Né? Eu estava num propósito de 70 dias, quando terminou o propósito de 70 dias, nós decidimos permanecer com a oração à meia-noite. Foi uma decisão nossa para continuar com as orações à meia-noite. Então, não estamos dentro de um propósito. Decidimos permanecer. E agora eu vou começar de novo um propósito de 70 dias, onde nesse propósito eu não posso, como que eu posso dizer? Hoje, burlar. Hoje, por exemplo, eu posso deixar de vir para poder descansar. Tem dia que eu não venho, a irmã Tereza vem, teve dia que a irmã Miralda veio. Então, hoje eu posso que a gente não está dando um propósito, às vezes a gente não consegue, então a gente não vem por não estar num propósito. Mas dentro do propósito não pode ficar sem, 70 dias. O dia que eu tiver que acontecer algum imprevisto, a irmã Tereza entra, mas não podemos ficar sem. É 70 dias ininterruptos, tá? Então, eu quero começar na sexta-feira, eu vou iniciar o propósito por cura, que vai ser 7 dias. 7 dias de propósito por cura, às 15 horas da tarde. Vou começar o propósito 70 dias nesse horário, amém? E continuo com a oração da Bíblia de segunda a sexta. Então, eu tô bem cansada porque eu não tô conseguindo dormir cedo esses dias. Então, hoje eu vou fazer isso, eu vou dormir hoje. Vou dormir mais cedo hoje, terminando aqui eu vou dormir. E amanhã eu volto com a oração às 11h30. E amanhã eu tô às 7 horas. Tá? E essa semana eu vou buscar conseguir dar uma controlada aqui no meu sono, no meus horários de dormir,
para mim poder não cansar tanto e eu dar conta, tá? Então, todos os dias, se vocês quiserem estar conosco, tá? 11h30, 11h40, nós estamos entrando, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar uma noite abençoada, sonhos proféticos para a sua vida. Que o Senhor venha te fortalecer em nome do Senhor Jesus, a cada um. Amém? Que vocês venham ter uma semana abençoada, uma semana de rompimento, uma semana sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Creio esse culto para mim. Aqui foi um culto. Esse culto para mim, ele foi sobrenatural. Eu creio que também foi para a vida de vocês. O Senhor falou. Aqueles que o Senhor não revelou diretamente, eu creio que o Senhor falou através da palavra dele. Servimos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que fala conosco. Amém? Ficam todos na... E quinta-feira, tô esquecendo. Eu falei dos dias lá que eu vou fazer. E quinta-feira, todas as quinta-feiras, estamos no propósito de oração pelos jovens, pelas crianças, os adolescentes e os jovens. A irmã Tereza está na direção desse propósito. Não existe um horário fixo, porque ela trabalha. Então, quando há alguma troca no serviço, ela dá uma mudança no horário. Então, geralmente na quarta-feira ela já posta o horário que ela vai fazer, tá? Então, todas as quinta-feiras também tem propósito. Geralmente, sempre durante o dia que ela faz. Ela faz no período da tarde. Então, temos na quinta e vamos ter na sexta. Então, fica todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoa cada um em nome de Jesus. Não vou orar aqui, porque o pastor Roberto já orou. Amém?